Olá, povo de Deus, da Arquidiocese de Florianópolis, tudo bem com vocês? A paz? Eu sou o Marcos Vetkovski, sou servo do grupo de oração Jovem Farol da Forania de Camboriú e também tenho a graça de estar à frente do Ministério Jovem da Forania de Camboriú. E que alegria, meus irmãos, mais uma vez poder partilhar nessa formação do Incendeia, de deixar o Senhor e o Espírito Santo moldar o nosso coração para a vontade dEle, para os desígnios e sonhos que Ele tem para nós. Porque é formação, é construção diária, é dia após dia conhecendo e nos aprofundando nos sonhos de Deus. Que esse Espírito Santo possa te tocar e me tocar através dessa formação, dessa forma, e fazer o nosso coração vibrar com o novo de Deus. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para a nossa caminhada espiritual. Algo que todos nós cristãos, todos nós católicos, apostólicos, romanos e carismáticos precisaríamos ter diariamente. A leitura orante da Palavra de Deus. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a Lectio Divina. Para alguns a tradução vão ler a Lectio Divina. Para outros a tradução mais clara e também como conhece é a leitura orante da Palavra. A leitura orante da Bíblia. Mas Marcos, beleza, é a leitura orante da Palavra, mas quando a gente já não lê a Palavra, lê a Bíblia, a gente já não está orando com ela? Não necessariamente. Por isso eu quero explicar algo bem importante já no início dessa formação. A Lectio Divina, ela não começou há uma semana atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás. Ela já vem há muito tempo na tradição da igreja. Olha que riqueza maravilhosa que nós temos. É tradição da igreja. Ela já vem há muito tempo, ela começou lá no século XII, com um monge chamado Guido. E Guido, ele foi o precursor da construção da Lectio Divina. É tão maravilhoso e tão rico que, a partir da contemplação de Guido, um dia que ele estava a trabalhar, ele caiu numa reflexão profunda. Ele começou a pensar, poxa vida, como é que é a vida espiritual do homem? No que se baseia? Porque nós temos uma oração, nós temos uma contemplação, mas onde entra a palavra? Onde entra o contexto da palavra de Deus e o homem? De estudarmos, de meditarmos, de orarmos com ela. E Guido chegou à seguinte conclusão. É baseado em 4 pontos primordiais. Anota aí, deixa anotado. A Lectio Divina ela é formada por 4 pontos que começou lá no século XII. Que são estes. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. 4 degraus espirituais. Não! Se esse vídeo agora tivesse alguns efeitos sonoros, seria aquelas palminhas de plateia. Gente, que maravilhoso! 4 simples degraus espirituais. Repetindo, leitura, meditação, oração e contemplação. Sensacional! Isso começou lá no século XII. A Lectio Divina, meus queridos, é um método para leitura e oração com a Palavra de Deus. Baseado em 4 degraus. Serve como uma construção espiritual para dia após dia, você e eu crescermos junto da Palavra de Deus. Crescermos junto daquilo que nós vamos contemplar, daquilo que nós temos de abertura à Palavra de Deus. Porque a Bíblia é comunicação da Palavra, daquilo que se encarnou do Verbo de Deus, daquilo que Deus falou ao seu povo. E nós, através da Lectio Divina, nós nos aprofundamos na sua palavra. Mas não apenas nos aprofundamos em ler apenas. Porque a gente lê várias coisas por aí, lê mensagem do WhatsApp, a gente lê mensagem do Instagram, lemos as mensagens do Facebook, das redes sociais, lemos as mensagens dos amigos, enfim. Mas muitas vezes a gente lê e fica por aquilo ali mesmo. A gente lê um livro às vezes por ler, a gente lê o livro às vezes por causa da faculdade, a gente lê o livro às vezes por causa da escola, que é obrigado a ler. Enfim, às vezes a gente não absorve muita coisa, a gente não coloca aquilo em prática, é apenas teoria. Você está entendendo? Às vezes a gente lê apenas como teoria. E a Lectio Divina, ela surge para tirar da teoria a palavra de Deus e trazer para a sua vida, para a minha vida. É trazer aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus traduziu, aquilo que Deus trouxe para o seu povo, aquilo que Deus compilou, aquilo que a igreja compilou na Sagrada Escritura.
para a vida, sair da teoria e ir para a prática, dia a dia, vida do homem, resgatando aquilo que Guido já pensava. Poxa, o que se baseia a vida espiritual do homem? Meus queridos, baseado em 4 degraus, a Lexio Divina, ela tem alguns passos a serem seguidos. Porque, meus queridos, não basta apenas ler a palavra. Isso é claro, não basta apenas ler por ler. É bom, é maravilhoso, claro, nós lemos e nós nos alimentamos da palavra, só que muito mais valioso, além de nós apenas lermos, é nós contemplarmos, mergulharmos naquilo que Deus quer para nós. Junto a isso, eu tenho aqui nas minhas anotações, porque nós temos que estudar, né, para aprofundar a nossa formação. A Lexio Divina, ela possui 6 passos primordiais que se originaram dos degraus espirituais. Resgatando para você, leitura, meditação, oração e contemplação. Primeiro passo de tudo, meus queridos, oração. Nós precisamos ter uma vida orante e orar antes de abrir a palavra. Orar antes de nós mergulharmos no que Deus quer falar conosco. Nós precisamos orar. Pedir os entendimentos, a sabedoria divina. Pedir o fogo do Espírito Santo que venha sobre nós e ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que aquilo que nós lermos não seja apenas uma teoria, não seja apenas aquilo que parece ser muito longe, mas que possa ser algo acolhido no nosso coração. A Lexio Divina, meus irmãos, primeiro passo de tudo, a oração inicial. Aí eu quero abrir um parênteses bem importante. É a oração. É se desligar por completo, né? Nós temos a mania de, vou orar aqui e vamos ver o que vai sair da palavra. Pois bem, nós temos que entrar no secreto com o Senhor, no íntimo com Ele. Pedimos realmente que no nosso coração, pedimos que realmente na nossa inteligência, porque a Lexio Divina, pela ação do Espírito Santo, ela usa das nossas capacidades também, a nossa inteligência. Que, revelada pela graça e sabedoria de Deus, traz no nosso coração um entendimento daquilo que nós vamos orar, sentir, contemplar. Segundo passo, a leitura da palavra de Deus. É a leitura. Fizemos a oração, pedimos o entendimento, desligamos do nosso celular, porque às vezes nós estamos lá lendo a palavra, poxa, que legal, Deus vai querer falar isso comigo, vou ler o que Deus quer falar. Poxa, chegou uma mensagem, vou orar a mensagem. Quando vê, a gente já se dispersou, a gente não consegue mais compreender o que Deus quer falar. É abrir a leitura da palavra de Deus, seja um salmo, um evangelho. Aí tá a dica, você que começar a fazer a Lexio Divina, começa pelos evangelhos, com um versículo, 2, 5, né? Que às vezes a gente quer fazer umas leituras meio complicadas de início e a gente não compreende realmente, porque às vezes nos falta um pouco de conhecimento ou um pouco de mergulho para entender. Comece pelo pouco, degrau simples, a leitura da palavra de Deus. Terceiro passo, meditar a palavra de Deus. Após a leitura, não basta apenas ficar na leitura. Poxa vida, que legal, né? Ler esse versículo. Mas nós precisamos meditar. Falar, poxa, olha o que o versículo 1 está me falando. Olha o que o versículo 2 está me trazendo. Nossa, que sensacional. O versículo 3 está falando no meu coração dessa forma. E aí nós vamos para algo muito importante da Lexio Divina, que é o ponto que nós vamos olhar aqueles versículos e nós vamos trazer a oração. Nós vamos olhar aqueles versículos, aquele capítulo, e trazer para a oração. Seja uma oração de súplica, de arrependimento, que quem sabe você fez uma leitura e Deus falou ao teu coração e fala, poxa, tem coisas que você tem feito que não me agradam. Você fala, poxa, misericórdia, Senhor. Como o versículo 2 me fala, como o versículo 3 me falou, Senhor, tem misericórdia do meu coração. Quinto passo, contemplar a palavra de Deus. Meus irmãos, aí é o momento primordial. Você fez a sua oração, você contemplou o que Deus quis lhe falar, trouxe ao coração. Agora nós precisamos contemplar, silenciar. Porque nós às vezes falamos muito para Deus, clamamos muito, falamos muito, e que bom, louvado seja Deus. Mas na Lexio Divina, na leitura orante da palavra, é o momento de nós nos recolhermos e deixar Deus falar ao nosso coração, gravando um selo dentro de mim e de você, com o que Ele é, com o que Ele quer. Marcas do sagrado, marcas do eterno no nosso coração. É no silêncio, muitas vezes, meu querido, que você vai entender o que você leu, quem sabe.
Sabe, você rezou até mesmo com aquilo. Poxa, Deus, me dá-me entendimento. Dá-me, Senhor, a orientação correta. Mas é no silêncio que ele vai falar, há uma situação da tua vida, eu quero mudar dessa forma. Eu tenho um projeto, um sonho para você, e eu estou te falando através dessa passagem. É no silêncio que nós vamos deixando Deus trabalhar por completo na nossa inteligência, nos nossos sentimentos, movidos pelo Espírito Santo. E o sexto passo é conservar a palavra de Deus. Conservar a palavra de Deus, meus irmãos, é guardar e levar para onde nós formos. Se você fez a leitura orante antes de dormir, é acordar no outro dia relembrando. Poxa, olha o que Deus falou comigo ontem. Eu orei e meditei com a palavra dele, eu tenho que levar isso para o meu dia. O que eu entendi de ontem foi que eu tenho que ser ainda mais de Deus. Eu preciso levar a palavra de Deus, as palavras boas para as pessoas. Porque ontem o Senhor me trouxe na palavra isso. Meus queridos, nós teremos um segundo vídeo. Fica tranquilo, é bastante coisa que nós temos para falar sobre a Lectio Divina. Grave isso no seu coração. 4 degraus espirituais: leitura, meditação, oração e contemplação. 6 passos essenciais para a construção de uma Lectio Divina: oração, leitura da palavra de Deus, a meditação, a oração com a palavra, rezar com a palavra de Deus, contemplar no silêncio aquilo que Deus falou e trouxe a nós após a nossa oração, e conservar a palavra de Deus na nossa vida. Quer uma dica para finalizar? Anote o que Deus foi falando contigo. Você vai construir um diário espiritual a partir da tua Lectio Divina. Você vai perceber que você vai crescer muito espiritualmente fazendo isso. Tá bom? Que o fogo do Espírito Santo venha sobre o teu coração ardentemente. Que brote no teu coração o desejo de ainda mais se pautar na palavra de Deus. Ainda mais daquilo que você ler, não ficar apenas na teoria. Você ter na prática, você ter na vida. Trazer ao entendimento do teu coração, dos teus sentimentos, da tua inteligência. Tá bom, meus irmãos? Deixa aqui meu abraço. Que Deus abençoe muito você. Tenha coragem. Construa esses degraus espirituais que eu tenho certeza que Deus vai ainda mais transformar o teu coração, te ajudar na conversão e no crescimento espiritual. Fique com Deus, que Deus te abençoe e me abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.